Santo, Santo, todo joelho se dobrará. É Jesus o Rei Senhor, Cordeiro Salvador. Só a ti a honra e o louvor pra sempre. Só a ti domínio sobre o céu e a terra. A glória entregamos só a ti. Rei de misericórdia, de maravilhosa graça, Rei louvado entre as nações, por toda língua, povo e raça. É Jesus o Rei Senhor, Cordeiro Salvador. Só a ti a honra e o louvor pra sempre. Só a ti domínio sobre o céu e a terra. A glória entregamos só a ti. O Rei que nos salvou, poderoso em seu amor, o Rei que nos deu vida, em cada gota do seu sangue. É Jesus o Rei Senhor, Cordeiro Salvador. Só a ti a honra e o louvor pra sempre. Só a ti domínio sobre o céu e a terra. A glória entregamos só a ti. Só a ti, só a ti a honra e o louvor, domínio sobre o céu e a terra. A glória entregamos só a ti. Só a ti. Glória. Só a ti. Você pode ficar de pé no seu lugar, diante do Rei. Levante bem alto, vamos dizer juntos: esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo, eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo, nunca, 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 no nome de Jesus, amém. Nesta manhã, nós vamos nos alimentar da palavra do Senhor, através do pastor Luciano. Ele é de Curitiba e veio para estar conosco nesses dias. Vem cá, Luciano.
e de uma forma tão linda. Deus tem usado esse homem com tanta graça, com tanta unção. Veio ele, sua esposa, seus filhos. Para nós é uma honra tão grande, Luciano. Sempre que encontro você, eu sou abençoado. E eu sei que nesta manhã Deus tem algo para o seu povo através da sua vida. Aleluia. Graça e paz a todos. Você pode se assentar. Pastor Márcio, para nós é uma honra poder servi-los da mesa do Senhor. Seu ministério tem sido uma referência para toda uma geração. Tudo aquilo que vocês têm feito e tem transbordado tão além dessa casa, não só por todo o Brasil, né, via internet, Rede Sul, pelos ministérios de adoração da casa. Em nome do corpo de Cristo, a gente quer dizer muito obrigado, né, por fazer tudo isso com tanta excelência, sem fazer disso um negócio, mantendo esse caráter, esse coração simples. Em nome de Jesus, eu com muito carinho venho não só servi-los, mas agradecer. Vocês têm sido bênção para a nossa vida. Amém? Nós estivemos ministrando esses dias na conferência, e eu vou dizer o que eu falei antes de cada reunião. Meu nome é Luciano Subirá mesmo. As pessoas perguntam, pastor, é nome artístico? Eu digo, não, é profético. E eu posso mostrar meu RG, inclusive. Sou pastor na cidade de Curitiba, no Paraná, como foi dito, e nós temos procurado servir o corpo de Cristo através de um ministério de ensino da palavra. Eu creio que o reino de Deus é constituído de princípios que Ele mesmo estabeleceu. E que quando a gente entende os princípios e se move neles, isso vai fazer toda a diferença na nossa vida. E a gente tem tentado divulgar o ensino da palavra de Deus através de um ministério que se chama Orvalho.com. Orvalho nós tiramos do cântico profético de Moisés, quando ele diz, destile a minha palavra como orvalho. E o .com não está na Bíblia, a gente aumentou, porque o nome do ministério é o nome do site, onde nós temos muito material para te abençoar e te edificar. Esses dias a ênfase tem sido a respeito da pessoa, da obra do Espírito Santo. Numa das noites falamos sobre o que é ser uma testemunha de Cristo, ontem sobre a comunhão e o relacionamento com o Espírito Santo. E eu quero compartilhar uma palavra que tem sido algo muito marcante na minha vida. E eu quero dar a ela o nome de um poder interior. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia, por favor, em 2 Coríntios, no capítulo 3. 2 Coríntios, no capítulo 3. Como o pastor Márcio disse, eu estou com toda a minha família, eu gostaria de apresentá-los. Kelly, minha esposa querida, por favor, fique de pé. O Israel e a Lissa. São uma bênção muito grande na minha vida. 2 Coríntios, capítulo 3, a partir do versículo 7 até o versículo 11. Se você estiver sem Bíblia, pega uma carona aí na Bíblia do vizinho. O texto diz assim, e se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado, nesse respeito já não resplandece, diante da atual sobreexcelente glória. Porque se o que desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Amém. Meu Deus, nós pedimos mais uma vez Tua graça. Pedimos o mover do Teu Espírito, não apenas, ó Deus, nesse ambiente, mas no coração de cada um dos nossos irmãos e irmãs.
para que a Tua palavra nos alcance debaixo da ação do Espírito da verdade, do Espírito de revelação, e possamos ser, ó Deus, mais do que informação, possamos receber aquele Teu toque transformador. Nós oramos que tudo aquilo que o Senhor predeterminou para esse tempo, para essa hora, se cumpra plenamente em nome de Jesus. E desde já nós te damos glória por aquilo que o Senhor fará nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Se você crê e concorda, diga amém. Eu queria que você fizesse uma declaração profética para o irmão ao lado. Faz uma cara de crente assim, daquelas, e fala para ele assim: papai vai te pegar de jeito. Para não fazer acepção de pessoas, vira para o outro irmão, fala para o outro também. Aleluia. Queridos, esse texto fala de algo extraordinário. Eu olho para a pessoa de Moisés com muita admiração. Moisés, nós podemos dizer, foi o cara. Talvez o maior vulto do Velho Testamento. Alguém que chegou a profetizar a vinda do Messias nesses termos. Ele diz: Deus há de levantar, varões e irmãos, um profeta semelhante a mim. Você já pensou, pastor Márcio, se alguém anunciar a vinda do Messias, dizendo vai ser do meu tipo? Ele realmente foi alguém que entrou num lugar profundo em Deus, que teve não só experiência, mas um lugar de intimidade extraordinário com Deus. Mas essa experiência que Paulo está fazendo alusão dele ao descer do monte a segunda vez com o rosto brilhando, é algo que desde criança me fascina. Eu ficava pensando o que teria sido viver uma experiência como essa, de todo mundo olhar para você e ver a glória de Deus estampada no seu rosto, na sua face. E eu sempre tive vontade de dar uma brilhadinha, desde criança. E eu contei, eu acredito que foi na primeira noite aqui, uma experiência que eu tive em janeiro de 92, em Angra dos Reis. A gente estava fazendo uma vigília na praia e resolvemos entrar, orar dentro d'água. Estávamos mais ou menos com água pela cintura, orando. Era uma noite escura, sem lua, não havia iluminação elétrica por perto. E de repente alguém olha para mim e pergunta: o que está acontecendo com as suas pernas? E olho para as minhas duas pernas dentro d'água, elas estão acesas, feito duas lanternas. E de repente eu olho para a perna dos demais e elas começaram a acender também. A gente ficou impressionado com aquilo. Um dos irmãos não tinha entrado na água com a gente, ele estava orando lá de fora. E a gente grita para ele perguntando: você está vendo alguma coisa diferente? Ele diz: parece que a perna de você está acesa. E era algo que todos nós víamos. Eu achei assim, algo muito especial que aconteceu naquele dia. E eu fiquei pensando, foi só a perna que brilhou um pouquinho no escuro. Mas Moisés, ele desce do monte, talvez com o sol a pico, não sabemos com certeza, e aquele rosto está resplandecendo. Foi algo impressionante. No entanto, o apóstolo Paulo, sem desmerecer a experiência gloriosa de Moisés, ele começa a mostrar que aquilo que Deus tem para as nossas vidas é algo muito maior, é algo muito mais glorioso do que aquilo que Moisés experimentou. A glória de Moisés foi de fato uma experiência impressionante, mas Paulo chama ela de passageira. Ele diz que era uma glória desvanecente. Tanto que ele menciona o fato de que Moisés cobria o rosto com o véu, porque entre uma ida e outra a presença de Deus, quando ele dava um refil, uma recarga de glória, a glória sumia. Ela não era permanente. Nós também podemos olhar e destacar que essa glória que ele experimentou era exterior. Mas quando o apóstolo Paulo está falando da glória, do ministério do Espírito, desse tempo da nova aliança, a Bíblia fala de uma glória interior, não exterior. A Bíblia fala de uma glória que não é passageira, ela é permanente e ela é progressiva, porque no versículo 18, que nós não lemos aqui do capítulo 3, ele faz a seguinte afirmação: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Então nós temos um privilégio muito maior do que o de Moisés. Eu, desde criança, ficava imaginando que eu queria ter uma experiência, se não igual, pelo menos parecida. Eu fiquei empolgado quando, muitos anos atrás, eu tive aquela experiência de experimentar a glória de Deus nos visitando ali daquela forma, mas lendo esse texto, Deus começou a trazer no meu coração uma empolgação muito maior, com aquilo que está à minha e à sua disposição, com aquilo que nós podemos viver hoje em relação à manifestação da glória de Deus. E nós precisamos andar e caminhar com o entendimento de que o que Deus tem para fazer na minha e na sua vida é algo muito mais extraordinário do que aquilo que Moisés experimentou.
Nós falamos esses dias na conferência que muitas vezes nós perdemos a ação de Deus, porque ela vem num formato simples, enquanto muitas vezes nós estamos esperando só pelo espetacular, só pelo extraordinário. E eu acredito que muitas vezes a gente não consegue se empolgar com uma glória que é interior, em vez de ser exterior, porque a gente tem essa inclinação de buscar não só o espetacular, não só o extraordinário, mas nós temos um foco muito forte naquilo que é exterior. E eu acredito, querido, esse é o primeiro fundamento do que eu queria compartilhar, que o foco só no exterior era errado. Jesus teve um trabalho enorme, não só com os discípulos, com os judeus da sua época, porque quando ele vem com a mensagem dizendo, o tempo é chegado, o tempo se cumpriu, ele diz, o reino de Deus chegou. Quando ele vem com essa mensagem, há uma expectativa de toda a nação de Israel, de um reino que se manifeste de forma física. Porque quando você olha para as profecias do Velho Testamento, era a direção na qual tudo isso apontava. A visão, por exemplo, de Daniel no capítulo 2, que é aquele sonho, na verdade, que Nabucodonosor tem e o profeta Daniel interpreta. Ele vê uma estátua, a Bíblia diz que a cabeça era de ouro, o peito e os braços eram de prata, a Bíblia diz que o ventre era de bronze, mas as pernas eram de ferro. E quando menciona esses 4 tipos de metal na mesma estátua, o entendimento que Daniel traz da parte de Deus é que aquela estátua representa os impérios mundiais. Ele olha para Nabucodonosor e diz, a cabeça de ouro é você, mas depois de ti virá um reino inferior ao seu. O que ele estava dizendo, Babilônia foi o primeiro império de proporção mundial. O que a Síria havia chegado perto, mas não conseguiu, Babilônia fez. Foi o primeiro império de proporção mundial. Mas Daniel fala para o rei, ei, você vai passar. Depois de você vem um reino inferior ao seu. No livro de Daniel nós vemos que Babilônia foi sucedida pelos Medo-Persas. Mas depois dos Medo-Persas veio a Grécia. Daniel profetiza isso, a Grécia de Alexandre o Grande. E por fim vem o Império Romano. E a visão falava exatamente de, em cada mudança de material, uma mudança de reino que dominaria a terra. Mas ele vê uma pedra cortada sem auxílio de mãos, que atinge a estátua nos pés. E todo mundo entendia o que significava aquela pedra cortada sem auxílio de mãos, uma intervenção do alto. Algo que não era produzido pelo homem. Muitas das profecias do Velho Testamento se referem a Jesus, ou a vinda do Messias, como uma pedra. Ele diz, eu sou a pedra que os edificadores rejeitaram, a pedra angular, a pedra de esquina. E essa pedra, ela atingia a estátua nos pés. O que a profecia estava dizendo? Nos dias do Quarto Império, Deus há de enviar o Messias. Quando a pedra chega, ela arrebenta aquela estátua. E a mensagem de Deus era, eu vou colocar fim ao reino dos homens. E aquela pedra, diz a Bíblia, cresce e torna uma montanha que encheu toda a terra. Deus diz, vou colocar abaixo o reino dos homens e eu vou estabelecer o meu próprio reino. Então havia uma expectativa enorme. E aí Jesus vem nos dias do Quarto Império dizendo, o tempo está cumprido. É chegado o reino de Deus. O que você acha que a turma estava esperando? Eles não estavam imaginando um reino espiritual. Eles não estavam imaginando uma obra de salvação no íntimo. Mesmo os discípulos seguiram Jesus, eles estavam empolgados com a possibilidade de viverem esse reino de manifestação física. É por isso que a mãe de Tiago e João, os filhos de Zebedeu, ela vai ter uma conversinha com Jesus e diz, Senhor, quando te assentares no trono da sua glória, permite que meus filhos se sentem um à sua direita, outro à sua esquerda. O que ela está dizendo? Quando você assumiu o trono como Messias, deixa um ser ministro da fazenda, o outro ministro do planejamento. Ela queria a faca e o queijo na mão da família. Ela diz, o seu trono nós não vamos concorrer, mas os outros 2 lugares dá para dar um privilégio para a família. Essa era a visão que eles tinham. A Bíblia diz em Lucas, no capítulo 19, nos versículos 11 e 12, que porque Jesus estava indo para Jerusalém, e porque eles imaginavam que o reino de Deus haveria de se manifestar imediatamente, Jesus conta uma parábola. E essa parábola é uma alusão à necessidade de que primeiro ele partisse e houvesse uma segunda vinda. Por que Jesus fala da necessidade de se ausentar e voltar depois? Quando ele está caminhando para Jerusalém, que é o centro do governo da nação, eles criam uma expectativa, é agora que ele vai assumir o trono de Davi. Então ele conta uma parábola dizendo, ainda não é agora, eu vou me ausentar. O Senhor virá novamente, querido, a essa terra, e o livro de Apocalipse diz, os reinos deste mundo tornarão de nosso Senhor e do seu Cristo. Nós sabemos que o reino físico vai se estabelecer, vai se cumprir, mas não foi o que ele veio fazer na primeira vinda. Em Lucas, no capítulo 17, no versículo 20 e 21, Jesus declarou, o reino de Deus não vem com aparência exterior.
Ele está dizendo, não adianta dizer ei-lo aqui ou ei-lo ali. Ele diz, porque o reino de Deus está dentro de vós. Mas Jesus teve dificuldade, mesmo ensinando, explicando, encorajando, de levar as pessoas a enxergar o aspecto interior. Em Lucas, no capítulo 9, do versículo 51 ao 56, a gente lê de uma passada de Jesus em Samaria. Mas os samaritanos não queriam recebê-lo. Os discípulos de Jesus ficam indignados, porque para eles estão do lado do Messias, e aquele cara que vai assumir o reino físico. E quando não quiseram recebê-lo, a Bíblia diz que Tiago e João vão ter uma conversinha com o Senhor e diz, o Senhor quer que a gente peça que desça fogo do céu e os consuma? O Senhor olha para ele e diz, vocês não sabem de que espírito são. Eu não vim destruir ninguém, o Filho do Homem veio trazer salvação. O tempo todo eles estavam focados naquilo que era externo. Mesmo depois da ressurreição de Jesus, em Atos 1,6, qual é a pergunta que eles fazem? É nesse tempo que restaras o reino a Israel? Como quem diz, é agora? E sabe, querido, nós entendemos que esse trabalho todo que o Senhor teve, de trazer o entendimento dessa obra interior, eu acredito não foi um desafio só para aqueles dias. É um desafio para nós hoje. Muitas vezes nós estamos tão focados naquilo que é exterior, mesmo nas manifestações do Espírito, que cremos tanto e queremos cada vez mais. E nós deixamos de entender a importância dessa obra no íntimo. E eu entendo que se eu e você conseguirmos compreender melhor o que é esse poder interior que está à nossa disposição, nós vamos entrar num lugar mais profundo em Deus e daquilo que Ele quer fazer nas nossas vidas. Você pode dizer amém? Eu li em algum lugar uma frase de Stephen Olford. Ele diz, a espera de um avivamento geral não é desculpa para não desfrutar o avivamento pessoal. Nós estamos orando por uma visitação gloriosa, massiva de Deus na nossa nação. Mas enquanto estamos gerando isso em oração, profetizando, declarando, esperando que aconteça, eu gostei dessa frase. Isso não é desculpa, querido, para que eu e você já não vivamos intensamente esse avivamento pessoal, interior, essa obra tremenda do Espírito Santo. Aliás, deixa eu repartir com você algo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses 1,27, ele faz uma afirmação tremenda. Ele diz assim, Cristo em vós, esperança da glória. Quando nós estamos falando dessa glória maior que Paulo anuncia, maior do que a de Moisés, ele foca numa ação do Espírito Santo dentro de nós, que vai nos transformar de glória em glória, progressivamente, na imagem do Senhor Jesus. Paulo diz que é Cristo em nós, vivendo em nós, que é a esperança da glória, de vivermos o cumprimento dessa promessa gloriosa. Existe algo a respeito dessa vida interior que nós precisamos entender. Em Efésios 4,6, a Bíblia falando de Deus o Pai, diz assim, o qual é sobre todos, por todos e em todos. Eu creio que nessa frase, Paulo mostra 3 níveis distintos de relacionamento com Deus. O primeiro que ele menciona é o Deus que é sobre todos. E quando você olha para o que a Bíblia ensina a respeito da unção do Espírito Santo, a visão é sempre apresentar o Deus sobre. Você olha para as promessas. Em Atos 1,8, Jesus diz, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. No livro de Isaías, o que nós vemos o cumprimento lá em Lucas 4, Jesus chama sobre si a expressão, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para curar, para libertar, para pregar. Esse nível de relacionamento de Deus sobre, nós podemos definir como sendo a unção, e é sempre Deus nos levando a fazer algo para Ele. Vocês vão ser testemunhas, vão fazer algo por Deus. O Espírito do Senhor está sobre mim para curar, para libertar. É sempre nós sendo levados a fazer algo por Deus. E na virada do século XIX para o século XX, nós tivemos um grande chacoalhar de Deus sobre a igreja na terra, uma grande visitação, que foi o movimento pentecostal. Verdades a respeito da unção começaram a ser restauradas, a respeito dos dons, e a igreja começou a redescobrir o que é o Deus sobre.
E nós começamos a entrar nesse lugar de uma experiência, não só do enchimento do Espírito Santo, mas de nos movermos nos dons do Espírito, e Deus começou a restaurar isso na igreja. Eu creio, queridos, que Deus está trabalhando a igreja dentro de um processo de restauração. Uma das primeiras mensagens do apóstolo Pedro, em Atos 3, ele diz acerca da vinda de Jesus: convém que os céus contenham a Jesus Cristo, até o tempo da restauração de todas as coisas, como falou Deus pela boca dos seus santos servos, os profetas. O tempo do fim será definitivamente um tempo de restauração de muita coisa. Às vezes alguns se referem à reforma protestante como um tempo onde séculos atrás Deus consertou alguma coisa. Deus começou a fazer algo mais intenso e ainda não parou. E essa manifestação do Deus que é sobre nós, ela vem sendo restaurada desde o grande mover pentecostal. Mas quando nós chegamos mais ou menos pela década de 60, a virada já de 50, a década de 60, Deus trouxe um outro grande mover e visitação sobre a terra. Foi chamado de um movimento carismático, que dava ênfase não só ao derramar do Espírito Santo, mas eles começaram a resgatar uma mensagem importantíssima que a igreja tinha perdido, que era a mensagem de fé. E todo mundo, pessoas que não estavam necessariamente conectadas, desde a África do Sul, a Coreia, Laos, a América, os pregadores começaram a se levantar trazendo a revelação da fé. E esse é um outro nível de relacionamento que nós temos com Deus, que Paulo diz. Primeiro ele diz Deus é sobre todos, depois ele diz Deus é por todos. O livro de Romanos diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Esse nível de relacionamento de Deus por nós, querido, diferente de Deus sobre nós, que nos leva a fazer algo para Ele, é onde nós vamos ver Deus fazer algo por nós. Nós vamos poder experimentar aquilo que Ele pode fazer por nós. E esse movimento se espalhou por toda a terra, foi chamado de um movimento carismático, porque dava ênfase não só ao derramar dos dons, mas trouxe esse despertamento de uma palavra de fé, e foi algo glorioso, importantíssimo para a igreja. Mas eu acredito que a última grande onda que está para ser liberada sobre a igreja é um outro nível de relacionamento que nós temos que redescobrir, que é Deus em nós. A Bíblia fala de um Deus que é sobre todos, por todos e em todos. Essa revelação, querido, de Deus no íntimo, é algo que nós ainda não tivemos a compreensão necessária para que isso produza as mudanças que nós precisamos, mas eu creio que Deus está nos levando para lá. Você pode dizer amém? Quando Paulo diz, olha, nós com o rosto desvendado, sem o véu que Moisés usou, nós somos transformados de glória em glória, na imagem do Senhor. Ele está falando de uma ação do Espírito Santo no íntimo. Ele está falando de mudança interior. E eu creio que essa dimensão de relacionamento com Deus é algo que nós precisamos redescobrir. No livro de Efésios, no capítulo 4, logo depois de Paulo dizer do Deus que é sobre todos, por todos e em todos, ele faz uma afirmação no versículo 13, que para mim é muito importante. Ele diz assim: até que todos cheguemos. Está falando por que Deus colocou os ministérios na igreja, para aperfeiçoar os santos. Ele diz: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade e amor, cresçamos em tudo, naquele que é o cabeça, Cristo, o tempo todo, a ênfase. Olha o versículo 13, chegarmos ao pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Queridos, o grande projeto de Deus para nós não é apenas melhorar a nossa vida depois da conversão. Alguns crentes imaginam que o plano de Deus é dar uma recalchutada na vida dele, é dar uma melhorada. Mas o grande projeto de Deus é que nós sejamos semelhantes a Jesus. Romanos 8:29 diz que Deus nos predestinou para sermos conformes à imagem de seu Filho. João escreveu e disse: se alguém diz estar nele, deve andar como ele andou. O padrão que Deus tem para mim e para você, querido, é de uma transformação tão profunda, tão intensa, tão gloriosa, que a gente se conforme com a imagem de Jesus. E esse nível de relacionamento que eu classificaria no Deus em nós, eu acredito que ele tem sido não só mal entendido, mas muitas vezes até mesmo ignorado. Porque ele às vezes não parece ser tão empolgante como Deus sobre, ele às vezes não parece ser tão emocionante como Deus por,
Mas eu quero te dizer, querido, que é algo importantíssimo. Nós não temos que escolher o nível de relacionamento. Outro dia eu estava ensinando sobre isso em algum lugar e o irmão falou, por isso que eu prefiro Deus em nós. Eu falei, querido, você não tem que preferir uma coisa, né, preterindo outra. Nós temos que experimentar as três. Deus tem trazido o entendimento sobre a unção, e eu creio que nós vamos crescer na unção, nos dons, no poder do Espírito. Você pode dizer amém? Deus tem trazido entendimento sobre fé, e nós precisamos continuar crescendo nisso. Eu não estou falando de deixar essas coisas de lado, mas nós precisamos entender essa obra completa de Deus e focar e resgatar esse aspecto do Deus em nós. Eu acredito que isso tem uma importância enorme. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 13, ele diz, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, que eu profetize, ele está falando de Deus sobre. E diz, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de mover os montes, de Deus por nós. Ele diz, mas não tiver amor, que é o que me faz conformar com o que Ele é, que é mudança interior. Ele diz, não adianta. Então ele não está dizendo que nós vamos jogar essas coisas fora. Ele está dizendo, nós precisamos disso, sem desprezar essa obra interior do Espírito Santo. Abre comigo em Efésios no capítulo 3. Efésios no capítulo 3. Paulo diz a partir do versículo 14, por essa causa eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Para que, qual era a razão da oração dele? 16, para que, segundo a riqueza da sua glória, perceba a expressão glória, querido, quase sempre que o Novo Testamento fala da glória, ele vai focar algo do lado de dentro. Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, onde? No homem interior. Há uma manifestação, querido, do poder do Espírito Santo que não é só externa, não é só aquilo que vai transbordar através de nós. É gostoso mover debaixo da unção, do poder de Deus, é excitante você ver os dons em operação, é algo precioso. No entanto, o que Deus quer fazer, querido, não tem a ver só com essa questão do lado de fora. Isso tem o seu valor desde que não comprometa a obra interior. Jesus disse que no dia final, alguns vão chegar para ele dizendo, em teu nome nós profetizamos, nós expulsamos demônios, nós curamos os enfermos, são coisas importantes. Mas ele vai olhar para alguns e dizer, apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Porque ele está dizendo, vocês vivem na prática da iniquidade. Há pessoas que estão experimentando Deus sobre, sem permitir uma obra de Deus que seja de fato transformadora, libertadora, que os leve a viver em santidade, que os leve a se conformar com a imagem de Jesus. E esse poder interior, querido, é uma experiência que nós precisamos como igreja resgatar. É algo que eu e você, na minha e na sua vida, precisamos permitir que Deus traga de volta e que opere em nós. Você pode dizer amém? Eu fico pensando, quando a gente olha para a nossa própria vida de oração, a gente foca muito mais o que é exterior do que o que é interior. A chamada oração do Pai Nosso, a Bíblia não define ela assim, mas o apelido já pegou. Jesus nos ensinou a orar por questões exteriores também. O pão nosso de cada dia nos dê hoje. Mas o foco da oração, querido, não era só isso. Ele também nos ensinou a dizer, não nos deixe cair em tentação. Livra-nos do maligno. Perdoa aqueles que nos ofenderam. Perdoa as nossas vidas assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. A oração, querido, ela envolve talvez mais a parte interior do que a exterior. Mas olha para a vida de oração da maioria de nós. Orar pelo pão de cada dia, a gente não falha. Orar pelo mover de Deus nas circunstâncias, por resposta, por vitória, a gente não falha. E você deve fazer isso mesmo, querido. A Bíblia nos instrui a orar. O que nós não podemos é comprometer o aspecto interior. Porque a maioria de nós não gasta tempo orando para vencer tentação e pecado. E não é de admirar que muito crente tropece tanto. A maioria de nós não gasta tempo para, diante de Deus, vencer algumas batalhas interiores e conseguir, por exemplo, andar em amor e perdão. Porque, de alguma forma, o conceito que nós criamos, que o momento ou o ambiente de oração é só para que a gente consiga de Deus tudo que a gente quer. Mas eu quero te dizer, querido, que a oração não é só o meio pelo qual a gente consegue de Deus tudo que a gente quer. Na mente de Deus também é o meio através do qual Ele vai conseguir de nós aquilo que Ele quer.
É no Getsemane, em oração, que Jesus diz: seja feita não a minha, mas a sua vontade. É nesse lugar de oração, querido, que nós precisamos entrar nesse ambiente de rendição, nesse lugar de entrega. Essa ação de Deus em nós, ela tem a ver com essa mudança interior, que vai ser produzida pela ação do Espírito Santo dentro de nós. E eu reconheço que nós temos que crescer nisso. Você pode dizer amém? Amém. Há uma grandeza, querido, o que nós podemos chamar dessa obra interior do Espírito Santo. Isso é algo maior, mais extraordinário do que aquilo que a gente normalmente consegue mensurar. É lógico que é especial a gente viver as experiências com o mover de Deus do lado de fora. Na sexta-noite eu contei algumas experiências. Eu gosto muito daquilo que a gente pode experimentar. Eu creio que o sobrenatural é algo simples, querido, e que Deus quer restaurar no nosso meio. Eu creio que a igreja deve conviver com o sobrenatural de maneira simples. E há uma nova geração sendo treinada para viver isso desde cedo. Eu fui batizado com o Espírito Santo somente aos 15 anos de idade. Às vezes eu falo isso, alguns pastores só estão reclamando que foi tarde. Eu digo, para quem cresceu no lar cristão foi tarde. Meus 2 filhos tiveram a experiência, diante de completar os 7 anos de idade, ter vivido isso. Eu louvo a Deus porque eles começaram mais cedo. E de alguma forma, querido, a gente pode levar os nossos filhos a viver esse lugar da ação do Espírito Santo. Quando Joel profetizou: acontecerá que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Algo que nós temos declarado é que Deus não quer visitar somente eu e você. Querido, o mover do Espírito Santo quer pegar os nossos filhos. Deus disse: vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Deus quer trazer o mover do Espírito dentro da nossa casa. Você pode dizer amém? Amém. A Bíblia diz que Filipe, o evangelista, tinham 4 filhas que profetizavam. Eu creio que nossos filhos podem crescer nesse ambiente do sobrenatural. E isso é importante, eu vou repetir, eu não estou desmerecendo isso. É algo empolgante. Eu lembro quando minha filha Alice tinha 3 anos de idade, e Israel 6 anos. Ele recém tinha tido a experiência de ser cheio do Espírito Santo. Um dia Alice prendeu o dedo na porta do banheiro. Na verdade, prender é uma forma bonita. Ela teve um esmagamento do dedo. E o Israel se sentiu um pouco culpado, porque foi ele que fechou a porta. Ele entrava no banheiro, ela entrava atrás, ele põe ela para fora, ele ia, ela vinha atrás. Chegou uma hora, ele empurrou e bateu a porta. E ela tentando entrar, pôs a mão. Eu não estava em casa, eu estava pregando em outro lugar aquele dia, mas minha esposa disse que entre as 2 dobras do dedo, minguinho, o dedo macetou no meio e criou como se fosse uma outra dobra de lado. Ele tombou. Ela, obviamente, chorando, gritando com aquilo. Minha esposa, na hora que foi acudir, disse, sentou, chegou a abraçá-la, sentar no chão sem saber o que fazer. O Israel acho que teve um misto de se sentir responsável pelo que fez, mas na hora ele começou a rodear as 2 e orar. Ele começou a dizer: Deus, eu sei o que você pode fazer e eu quero pedir que você cure o dedo da minha filha agora. E ele começou a declarar isso. De repente minha esposa disse que o dedo dela começou a levantar, voltar ao lugar. E a primeira reação dela foi pensar que estava inchando. O dedo voltou ao normal, minha filha parou de chorar. Ainda assim ela diz: vamos ver no hospital se houve ou não alguma coisa. Quando chegou lá e o médico olhou só o magoado da carne, ele falou: não precisa nem tirar raio-x, isso aí quebrou o dedo. Ela falou: não, eu quero tirar o raio-x porque eu acho que não está quebrado não. Ele falou: olha, na minha experiência não machucaria a carne dela dessa forma, sem quebrar. Ela falou: vamos tirar o raio-x. E quando voltou o raio-x, ele olhava e dizia: não é possível, como é que esse dedo não está quebrado? Minha esposa só pensava: se eu te contasse o que eu vi, aí que o senhor não ia acreditar. Mas na hora que o dedo dela voltou ao lugar, meu filho, glória a Deus, na hora que o dedo dela voltou ao lugar, meu filho comemorou. Ele fez um yes. Ele falou para a mãe: meu primeiro milagre. Estou que nem meu pai. As crianças podem crescer nesse ambiente, querido, e a gente experimentar o Deus sobre, o Deus por. Eu quero te incentivar a isso. Eu não quero de forma alguma desanimar você em relação a isso. Mas a gente precisa entender a grandeza da obra interior, querido. Abre comigo no Evangelho de Mateus, no capítulo 11. Eu falei que o foco só no exterior é errado, que a glória do Novo Testamento é Cristo em nós. Eu quero encerrar falando da grandeza dessa obra interior do Espírito Santo. Mateus, capítulo 11, a partir do versículo 9.
Nós vamos ler do 9 até o 11. Jesus diz assim: mas para que saístes? Para ver um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais que profeta. Ele está falando de João Batista. Esse é de quem está escrito: eis aí eu envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista. Mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Queridos, vamos pensar nessa afirmação de Jesus. Jesus diz: dentre os nascidos de mulher, estão pulando Adão, que veio de forma diferente, mas eu creio que Jesus com essa expressão está generalizando. Ele diz: dentre os nascidos de mulher, afirmação de Jesus, ninguém apareceu maior do que João Batista. Jesus está dizendo que João Batista é um ícone. Ele se destaca de todos os demais que vieram antes dele. Mas ele diz, no entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Vamos tentar entender o que Jesus está dizendo. Primeiro ele diz que não tem ninguém maior do que ele. Agora ele diz o menor, na tradução da Bíblia, na linguagem de hoje, do pastor Luciano Subirá, minha versão própria. Jesus diz o mafulamba, o mais simples de vocês é maior do que ele. Qual a distinção entre João Batista e os que vieram antes? Querido, no Velho Testamento nós já vemos uma obra poderosa e gloriosa do Espírito Santo. Mas as pessoas não tinham o Espírito Santo morando dentro de si, vivendo dentro de si. O Espírito de Deus vinha sobre eles, movia. Em alguns momentos eles tinham essa experiência, mas não era algo permanente. Quando a vinda de João Batista é anunciada aos seus pais, a palavra profética da parte de Deus é: ele será cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. João Batista vem trazendo algo que ninguém até então havia experimentado: um enchimento do Espírito permanente, a obra do Espírito Santo no íntimo. Agora Jesus diz, apesar de ninguém antes dele, e querido, pode botar os mais gloriosos nomes dos homens e mulheres de Deus da Bíblia, Moisés, Elias, Davi, pode botar todo mundo. Jesus diz, ninguém é maior do que João Batista, porque o que João Batista tinha, eles não tinham. Mas Jesus diz, o menor de vocês no reino é maior do que João Batista, porque é um novo tempo chegando. O Espírito de Deus fará morada em vocês. Ele vai realizar uma obra interior. Ele vai transformar vocês de glória em glória na imagem do Senhor Jesus. Se isso não é glorioso, querido, me diga o que é. Essa obra interior de transformação do Espírito é algo que eu creio que Deus vai trazer com muita intensidade, não só a compreensão, mas à medida que respondemos a Ele, nós seremos transformados de glória em glória na imagem de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Em Romanos, no capítulo 8, e eu às vezes me pergunto, porque muitas vezes, mesmo em igrejas que enfatizam tanto o poder do Espírito Santo, a gente não fala de um aspecto tão importante da obra do Espírito Santo. Em Romanos 8,13, e a carta de Paulo aos Romanos é extraordinária no que diz respeito à vida no Espírito. Esses dias a gente falou bastante na conferência, que mais do que uma experiência com o Espírito Santo, Deus quer nos levar a uma vida no Espírito. Alguns olham para o batismo no Espírito Santo como se fosse aquele diploma, aquele alvo a ser alcançado. Eu gosto de dizer que ele é só a porta de entrada para o sobrenatural. E o sobrenatural, querido, não é só o mover externo, exterior, mas é o mover interior. Romanos 8,3 diz, porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Querido, a palavra de Deus diz lá no livro de Romanos, o pecado não mais terá domínio sobre vós. Nenhum de nós precisa viver escravizado por prática alguma de pecado. Há um poder, querido, no íntimo, há um poder interior, que se nós nos rendemos a Ele, Ele vai nos levar a viver em vitória. Ele vai nos levar a experimentar a transformação. Você pode dizer amém? Ele vai nos levar a experimentar essa obra de Deus. Em Gálatas, no capítulo 5, o apóstolo Paulo fala que a carne milita contra o Espírito, e o Espírito milita ou luta contra a carne. Há uma guerra, querido, que nós estamos vivendo. Se nós damos vazão à carne, o Espírito Santo não vai poder vencer essa batalha interior. Paulo diz aos Tessalonicenses, não apaguem o Espírito.
Alguns não só estão impedindo Deus de mover, mas estão abafando cada vez mais a sua ação. Por quê? Estão dando vazão à carne. Mas se nós nos inclinarmos para as coisas do Espírito e permitirmos essa obra do Espírito Santo, é a carne, querido, que vai ser pisoteada, rendida a um lugar de vitória no qual eu e você podemos andar e viver. O que Deus quer fazer de glorioso, querido, nesses dias, não é só restaurar a unção e os dons, nos dar a capacidade de viver milagres, mas viver talvez o maior de todos os milagres. É a cada dia nos tornarmos mais parecidos com Jesus. Esse é o grande desafio para o meu e para o seu coração. Porque, como eu disse, nós podemos nos mover no poder exterior, sem ter o interior. Profetizar, curar enfermos. Eu amo o mover do Espírito Santo, fluir dos dons. Mas sabe o que eu mais desejo, querido? Eu quero ser cada dia mais parecido com Jesus. Eu preciso me conformar com a imagem dele. Essa é a razão pela qual eu existo. Embora muitas vezes, experimentando esse poder, ou com Deus sobre, ou com Deus por, meu coração fica profundamente entristecido quando às vezes eu não vejo ou não percebo estar vivendo o poder interior como deveria. Um momento onde às vezes eu falo de forma grosseira com as pessoas que estão perto de mim, eu amo, como por exemplo minha família. E muitas vezes, em oração, eu tenho chorado diante de Deus, dizendo: Senhor, eu não quero só experimentar o poder que me leva aos resultados exteriores. Jesus diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Há um lugar, querido, onde eu e você precisamos entrar, onde a gente viva profundamente o Evangelho. Esse lugar de transformação progressiva. Nós não vamos chegar lá de uma vez. A Bíblia diz: a vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Nessa transformação progressiva de glória em glória, a gente não vai chegar de uma vez. Alguns tentam chegar lá da noite para o dia, nós não vamos conseguir. Mas outros acham que esse processo tem que ser tão lento, que parece que quase nunca vai concretizar. Nós também não podemos nos conformar dessa maneira. Precisamos ter uma decisão interior de permitir que o Senhor trabalhe profundamente no nosso íntimo. Viver o reino de Deus, querido, é viver o governo, o domínio dele. Quando Jesus diz: o reino de Deus está dentro de vós, ele está dizendo: Deus vai governar a sua vida. E quando existe o conflito de vontades, querido, ninguém se engane, até Jesus, nascido sem pecado, vivendo sem pecado, experimentou o conflito de vontades. Ele chega ao ponto de dizer: se for possível, vamos acionar um plano B. Passa de mim esse cálice. Agora, apesar de manifestar esse conflito interior, a oração dele é: seja feito contudo não a minha, mas a sua vontade. Querido, na nossa vida de oração, eu creio que a gente tem que ter a ousadia de fé de esperar grandes coisas. Mas muitas vezes alguns de nós achamos que pela oração nós vamos governar Deus. E não é assim que a coisa funciona. Tiago diz: vocês estão fazendo planos, dizendo hoje ou amanhã nós vamos a tal cidade, faremos isso, faremos aquilo. Vocês deveriam primeiro dizer: se o Senhor quiser. Como quem diz, é a vontade dele que vai prevalecer, é ele que tem a palavra final. E no ambiente de oração, querido, nós precisamos entrar nesse lugar, onde a gente se renda completamente à vontade, ao governo de Deus sobre a nossa vida. Eu acredito, querido, não vim aqui de forma alguma apontar o dedo para ninguém. Não vim tentar trazer nenhum peso de culpa ou condenação. Se você de repente ouvir no estúdio e diz: pastor, essa obra interior está meio abandonada na minha vida. Porque a primeira coisa, querido, que eu quero te dizer é que Deus tem me confrontado bastante em relação a isso. Mas mesmo quando Ele me confronta, eu não sinto Ele fazendo isso trazendo nenhum peso de condenação. Eu sinto Ele de uma forma muito amorosa, dizendo: eu quero te trazer para bem perto de mim. Eu quero te trazer para um lugar de comunhão, de intimidade que você nunca experimentou antes. E o convite amoroso, insistente dele, querido, é para que Ele consiga operar profundamente essa transformação interior. Quando eu era bem menino,
Uma das minhas maiores vontades era dar uma brilhadinha com Moisés, eu falei. Entendendo isso, eu digo que foi legal o que aconteceu com Moisés. Mas há uma grandeza dessa obra interior, tão maior do que Moisés, que eu não estou mais pedindo para o rosto dar uma brilhadinha transitória, externa. Eu tenho orado, eu tenho dito, Senhor Jesus, que o meu interior resplandeça cada dia mais, que cada vez mais eu possa me tornar parecido com o Senhor Jesus. E nós não podemos falar sobre o Espírito Santo, sobre a obra do Espírito, e limitar isso somente a esse mover externo, e desprezar a importância desse entendimento do poder interior. Assim como Deus trouxe um grande mover do Espírito, restaurando esse nível de relacionamento de Deus sobre. Assim como Deus trouxe um grande mover do Espírito, restaurando esse nível de relacionamento de Deus por nós. Eu quero que você me ouça com atenção, porque eu creio que isso é profético. Deus vai trazer um grande mover sobre o seu povo, para nos levar a entender Deus em nós. Porque Deus em nós, querido, é diferente dos outros dois aspectos externos. Quando a Bíblia fala de Deus dentro, não é Ele fazendo algo através de mim, nem só algo em meu favor que me beneficie. O apóstolo João escreve e diz: vós tendes a unção do Santo, e ela permanece em vós. E quando o foco é Deus dentro, é o poder do Espírito dentro, Ele diz: não tendes necessidade de que ninguém vos ensine coisa alguma, porque ela, a unção do Santo, vos ensina todas as coisas. Deus em nós é quando Deus começa a nos ministrar, é quando Deus começa a nos fazer crescer, é quando Deus nos leva a romper, ir a um lugar que nós ainda não alcançamos. E eu creio que a grande ação e manifestação do Espírito, que está vindo com mais intensidade, vai nos levar a um lugar profundo, mas nós precisamos entender e precisamos corresponder com Deus. Você pode dizer amém? Eu olho para a vida de Jesus e eu vejo duas coisas acontecendo quando Ele foi batizado no Espírito. A primeira coisa, a Bíblia diz que Ele, cheio do Espírito, foi levado pelo próprio Espírito ao deserto. Durante muito tempo eu dizia para as pessoas: o Espírito Santo levou Jesus para jejuar. Enquanto jejuava, Ele foi tentado. Mas não é isso que aconteceu. A Bíblia diz que o Espírito Santo levou Jesus para ser tentado pelo diabo. E porque ia ser tentado, Ele jejuou. A ordem é diferente. Uma das primeiras coisas que o Espírito Santo quer fazer, querido, quando nos enche, é nos dar vitória completa sobre o inimigo. Entrarmos num lugar onde ele não pode nada contra a minha, a sua vida. Uma das frases que mais me empolga é Jesus dizer: eis aí vem o príncipe desse mundo, mas ele nada tem em mim. Jesus está dizendo: ele não pode tocar uma unha, ele não pode mexer comigo. A Bíblia diz que quando ele sai dos 40 dias, que ele permite esse trato interior profundo, porque muitas vezes nós só pensamos Jesus como Deus e não como um homem cheio do Espírito. Mas a maneira que Jesus andou, caminhou e viveu na terra, querido, foi como um homem cheio do Espírito Santo. Atos 10:38 diz que Deus era com ele. Diz como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder. A Bíblia diz: o qual andou por toda parte, fazendo o bem, curando a todos os oprimidos do diabo. Não diz porque ele era Deus, diz porque Deus era com ele. Somente depois dos 40 dias. Aí então Atos 4 diz assim: regressou Jesus no poder do Espírito. E agora os sinais, os milagres estão se manifestando. Hoje em dia nós temos tentado mudar essa ordem. Parece que a maioria de nós quer primeiro entrar nesse lugar do poder exterior, para depois, à medida que o ministério cresce, a gente dizer: bom, agora nós vamos arrumando por dentro as coisas. Eu tive uma experiência muito forte com Deus, bem cedo. Depois dos 15 anos de idade, quando eu fui batizado do Espírito Santo, eu brinco, foi quando eu perdi o juízo e graças a Deus nunca mais voltei ao normal. Eu fiquei doido para Deus. Eu comecei a gastar muito tempo com Deus, trancado, comendo a palavra, orando. Aprendi essa prática da importância de orar em outras línguas e trazer esse nível de edificação. E por entrar nesse lugar de oração, de busca, os dons do Espírito eles têm que ser buscados. Paulo diz: buscai com zelo os dons. Querido, os dons não vão correr atrás de você, você que tem que correr atrás deles. Eu comecei a experimentar muito cedo. Meu ministério começou com 18 anos de idade. E eu comecei a ver muito cedo sinais, milagres, curas.
Então, em cada lugar que a gente ministrava, várias outras portas se abriam e a coisa foi crescendo muito rápido. Eu me lembro com 19 anos de idade, eu já estava fazendo 2, 3 cidades por semana na minha agenda. Às vezes pregando em alguns auditórios enormes, em alguns ginásios cheios. Eu era menino de tudo. Mas o ministério estava bombando. E eu tive uma experiência no ano de 1993. Quando começou o ano, a gente tinha assim, a agenda toda do ano cheio. 94, eu e o pastor Harold, com quem eu trabalhava, a gente tinha guardado a agenda só para atender os convites do exterior. A gente estava empolgado com o que Deus estava fazendo. Mas eu tive um acidente de carro em agosto de 93. E aquilo me deixou assim numa crise enorme. Eu falo sobre isso no meu livro, O Agir Invisível de Deus. Porque eu era um pregador de fé. E eu olhava para aquilo, em oração eu dizia: Deus, esse acidente só pode ser coisa do cão, do diabo. Disse, não tem como ser coisa sua. Eu dizia para Deus: mas o diabo só pode tocar alguém com permissão. Ou minha, ou da própria pessoa, ou sua. E eu dizia para Deus: nós dois sabemos que eu não dei a permissão. Eu falei para Deus: eu recorro ao Supremo Tribunal Celestial, recorro à última instância. O Senhor sabe que eu não dei lugar ao diabo. Eu dizia, por eliminatória, é só você que poderia autorizá-lo. Por que você faria uma coisa dessa? Irmão, durante mais de um ano eu questionei Deus. E Deus não falava nada. Silêncio. Um ano e pouco depois, esse acidente trouxe uma mudança muito grande na minha vida. E uma delas foi que, quando ele aconteceu, nós interrompemos meses de agenda. No fim descobrimos que nem precisaria tanto. E a gente começou a ajudar uma igreja que estava se formando. E eu acabei me envolvendo no ministério pastoral. Um ano e pouco depois, eu já quase não viajava. Estava sendo estabelecido como um dos pastores daquela casa. E no momento que um dos pastores impõe as mãos para orar por mim, um anjo de Deus apareceu para ele, numa visão aberta. Ele viu o anjo como você está me vendo. Ele ouviu como você está me ouvindo, como qualquer experiência que você lê na Bíblia. Esse anjo aparece para ele e diz para esse pastor, o Francisco: fui enviado da parte do Deus Altíssimo, porque você tem uma preocupação muito grande com esses ministérios. Aponta para nós os três. Ele diz assim: mas o Senhor te faz saber que eles estão no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa. Confortou o coração dele. Eu brinco, pastor Márcio, que nem eu teria ordenado eu mesmo hoje, com aquela idade, com aquela imaturidade. Eu entendo a preocupação dele. Mas o anjo trouxe esse conforto. E quando o coração dele estava aliviado, ele aponta para mim e o caldo entornou para o meu lado. Ele diz: quanto porém a este? O anjo disse assim: ele é rebelde, ele não aceita o tratamento de Deus na vida dele. Irmão, doeu ouvir aquilo. O anjo aparece para Gideão, chama de homem valente. Para Daniel, homem muito amado. Eu falei: eu ganhei só um rebelde, me rebelei para provar que não era verdade, mas não adiantou. O anjo disse assim para o Francisco: diga para ele que o acidente de carro que ele teve no ano passado foi de fato, como ele disse, uma tentativa de Satanás de destruir a vida dele. Diga, porém, a ele por que Deus o permitiu. O anjo diz: o ministério dele estava crescendo mais rápido do que a capacidade dele de se deixar ser tratado e trabalhado por Deus. O anjo diz: era só uma questão de tempo. O sucesso dele se transformaria no seu fracasso. Ele iria sucumbir debaixo do peso do próprio ministério. O anjo diz: o Senhor queria pará-lo, e ele não estava ouvindo Deus. O ano inteiro, pastor Márcio, Deus falava comigo: deixa o ministério itinerante, vai pastorear. Eu sou filho de pastor, eu cresci com uma visão errada. Eu dizia para Deus: a última coisa que você na minha vida é pastor. Eu dizia: eu prego, oro com o povo, mas não quero saber disso. Pois bem, já cheguei na última coisa, não posso ser mais nada. Eu lutei contra aquilo. Irmãos, eu não creio que Deus quer ficar acidentando ninguém. Eu paguei o preço da minha rebeldia. No entanto, ainda assim, há um Deus tão fiel, tão amoroso, que tem o poder de fazer com que todas as coisas contribuam para o bem. O anjo disse para aquele pastor, diz: o Senhor o parou e o trouxe a essa cidade. Nos próximos anos, ele vai tratar profundamente com ele, do lado de dentro. Até que chegue a hora em que ele seja liberado novamente, para correr não só o Brasil, mas as nações. E sabe, querido, o entendimento que eu tive
foi de que não adianta apenas a gente crescer nessa expressão de Deus sobre nós. Isso é importante, nós vamos buscar. Não adianta apenas entender o Deus por nós e andar nos milagres, a gente está vivendo isso. Se nós desprezarmos o Deus em nós. O que eu mais quero é ser cada dia mais parecido com Jesus. O que Deus mais quer de mim e de você, querido, é que a maneira como nós vamos viver do lado de dentro não comprometa a obra que Ele está fazendo do lado de fora. Você pode dizer amém? Amém. Você recebe essa palavra nessa manhã em nome de Jesus. Eu quero que assentado mesmo, você feche seus olhos. Eu sei que nenhum lugar da Bíblia manda a gente orar de olho fechado, mas eu preferia que você não se distraísse, que você se esquecesse de quem está sentado perto de você, e que você pudesse nessa hora derramar o seu coração diante de Deus. Talvez clamar e dizer: Deus, eu reconheço o quanto eu preciso desse poder interior. De dizer: Deus, eu quero esse poder interior. Eu quero essa transformação que me leve de glória em glória, até que eu me conforme com a imagem de Jesus. Isso não é menos importante. Pelo contrário, nós podemos dizer, é talvez ainda mais glorioso do que qualquer outra manifestação externa, do que qualquer outra expressão, ou ação, ou manifestação do poder de Deus na nossa vida. Eu quero que aí no seu lugar você comece a expressar a Deus o seu desejo de viver uma manifestação mais forte desse poder interior. Espírito Santo, Espírito Santo, oh Espírito Santo, vem. Se o Senhor não vivificar essa palavra, nós teremos só um discurso, uma palestra. Eu oro por mais do que isso. Eu oro que o Senhor abra os olhos do nosso entendimento. Eu oro que o Senhor nos ajude a entender e a compreender aquilo que o Senhor está falando e aonde o Senhor está tentando nos levar. Eu oro que nesta manhã cada um, Senhor, possa ser achado vulnerável ao Teu toque. Cada um possa ser encontrado aberto, não resistente. Nós precisamos do Teu mover, Espírito Santo, no nosso íntimo, em níveis profundos como nunca nós experimentamos. E nessa hora nós queremos nos arrepender, Senhor, não por ter buscado a experiência de Deus sobre ou por, porque isso também é a Tua vontade para nós, mas por muitas vezes ter negligenciado Deus em nós, por muitas vezes ter Te apagado, o Espírito Santo, por muitas vezes ter Te entristecido, por não permitir que o Senhor nos levasse a viver essa glória maior do que a de Moisés, por limitar tanto a Tua obra. Mas nós não apenas nos arrependemos, nós pela fé recebemos o Teu perdão nessa manhã. Nós nos colocamos debaixo do sangue de Jesus e declaramos que ao sair deste lugar, o inimigo não terá acusação alguma contra as nossas vidas. E declaramos que nós nos levantamos para um novo tempo, para um novo momento, para uma nova forma de se relacionar contigo. Nós queremos experimentar a rendição, Senhor. Nós queremos entrar naquele lugar de transformação interior, onde de fato a gente viva não só a Sua vontade, o Seu governo, mas a gente se torne semelhante ao Senhor. Nós nos abrimos, Espírito Santo, clamando que esse poder se manifeste no nosso íntimo, de forma tremenda, expressiva, profunda, em nome de Jesus. Fala com Deus, querido, do seu jeito, da sua maneira. Derrama seu coração diante dele. Alguns estão lutando aí com um nó na garganta, com a vontade de chorar. Não luta não, mesmo que você nem entenda isso. Deixa o Senhor fazer algo aí dentro de você.
Derrama o seu coração diante dele, fala com ele, deixa ao mesmo tempo ele falar com você. Nós nos expomos a ti, Senhor, ao teu toque, ao teu mover. Vem, Espírito Santo. Dá-me coração